E aqui no Em Sintonia, já coloque na sua agenda, porque toda primeira segunda do mês nós temos essa parceria, esse encontro tão querido com a professora e mestra Neuza Miranda, ela que é uma pesquisadora, colaboradora aí da INUFBA, Escola de Nutrição da UFBA, e é coordenadora da Comissão do Meio Ambiente e Saúde desse Fórum Baiano, né, de combate e controle aos agrotóxicos. Bem-vinda. Bom dia, obrigada pela sempre acolhida maravilhosa e simpática que é própria de você. Desejar um bom dia e também aos nossos queridos e queridas ouvintes, né? Dessa rádio maravilhosa que é a Rádio Excelsior. Exatamente. E hoje o bate-papo nós estamos falando sobre a questão climática, a mudança climática. Gente, foram tantas situações climáticas. Nós podemos lembrar que a situação de Marrocos, nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, pois é, foi ciclone, foi tufão, agora enchente, seca. Em Nova York, nunca, acho que ele tem muito tempo. Queimadas também, incêndios. As ondas de calor que varreram o país inteiro. Aqui no nosso estado, no estado da Bahia, temos algumas regiões que estão registrando temperaturas muito acima da média para o período. Pois é, em Amazônia hoje também nós noticiamos aqui um período de seca, né, dos rios, ou em outros lugares também acontece às vezes o contrário, as enchentes dos rios, que isso vai prejudicar em quê? Você vai dizer, tá bom, essa mudança toda climática, essa onda do calor, fenômeno El Niño, todo esse clima confuso desse momento, como que isso vai impactar na minha alimentação? Qual é a relação direta entre a questão climática, a crise climática e também a nossa alimentação, professora Neuza? Infelizmente, nós vivemos um momento extremamente difícil e desafiador para nós, habitantes desta nossa casa, desta nossa morada, que é o planeta Terra. Nós assistimos a uma temperatura, um aumento da temperatura global, que está beirando já, se aproximando você tem ideia de como a coisa está mudando, essa temperatura está oscilando em 1,1 grau, acima da média dos últimos centenas e milhares de anos. Esse pequeno aumento, isso foi registrado, Patrícia, por climatologistas, especialistas na área ambiental, tá? Que vem se reunindo a cada meia década, e, recentemente, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, se reuniu agora no mês de março, e no dia 20 de março foi lançado um relatório que registra esta oscilação de temperatura em 1,1 grau. 1,1 grau centígrado, Patrícia, foi suficiente para assistirmos o que vem acontecendo nos últimos anos. Então, segundo os especialistas do IPCC, que é a sigla IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, qual é a causa? Se a gente for pensar, bom, os ouvintes, as ouvintes devem estar se perguntando, mas o que está causando isso, afinal? Por que tanta coisa, né? Está chegando à nossa porta, já na nossa porta de casa, vamos dizer assim, a situação, né? Grave. Isso se deve principalmente a uma opção mundial pelo uso de combustíveis fósseis, o petróleo e os seus derivados, a indústria química e petroquímica, que alavancou, é lógico, o desenvolvimento da sociedade, só que sem sustentabilidade. Então, uma pergunta aí dentro, um parênteses. Então, não é mais uma necessidade, é uma questão agora de escolha. Nós temos que escolher, temos que fazer uma transição energética, Patrícia, para uma fonte energética que não polua, que não emita gases de efeito estufa. Os principais seriam principalmente o gás carbônico, de onde vem esse gás carbônico? Das queimadas, principalmente das queimadas, vem, e temos como um gás de efeito estufa importantíssimo, os especialistas dizem que mais importante, inclusive, Patrícia, para o aumento da temperatura, é o gás metano. Aí você pergunta, e o que a alimentação tem a ver com isso, professora? É muito simples. O gás metano é proveniente principalmente do nosso modelo alimentar, o modelo alimentar centrado na carne. Por quê?
Porque quem é que é o principal responsável pela emissão de gás metano na atmosfera, que é um grande responsável pelo o chamado o buraco, né, de ozônio e que está impactando e aumentando a temperatura global? A pecuária, principalmente a pecuária intensiva. O gado, principalmente o gado bovino, é o grande responsável pela emissão de gás metano, exatamente pelo processo como sabemos, de flatulências, de eructações, imagine, Patrícia, a estimativa nós temos mais gado bovino hoje no mundo do que a população mundial. Pense o dobro ou triplo de gado bovino. Para quem consumir, então também é para o mercado externo. Quem é esse gado? Para quem é esse gado? Para que esse gado bovino? Ora, para quem tem condição financeira. Então, é um modelo insustentável para quem tem condição financeira para comprar carne. Quem é hoje no Brasil que tem condições de comprar carne? Eu pergunto. Nós temos ainda, veja... mas o ouvinte vai dizer, professora, mas eu gosto da minha carninha, meu churrasquinho no final de semana, vai parar, com o que vai fazer então? Repare, não vai criar gado, não vou ter minha carne? Ninguém tá pregando a abolição, mas é uma questão de sobrevivência da humanidade. Ou nós repensamos a escolha do que nós estamos colocando no nosso prato, ou a situação, a tendência a agravar. E a gente não pode pensar, o governo lá que resolva. Não, nós somos cidadãos e cidadãs e temos responsabilidade por tudo que está acontecendo à nossa volta. Também as escolhas individuais não resolvem tudo. A carne que eu estou botando no meu prato todo dia tem um impacto no planeta. Impacta no meio ambiente. Impacta essas carnes. Por quê? Patrícia, você tem uma ideia. 1 quilo... Olha, para produzir 1 quilo de carne bovina, em torno de 5.000 até 20.000 litros de água são gastos. Então, a pegada ambiental da carne, de um bife, é muito alta. É uma coisa absurda. Então, não só a carne bovina, mas as aves, mas a pegada maior ambiental, a pegada hídrica e a pegada ecológica, ou seja, quanto de gás carbônico está sendo queimado para produzir 1 quilo de carne. O valor é muito alto, comparado, você tem ideia, daí em torno de 4.000 gramas equivalente de gás carbônico. Comparado, por exemplo, a um feijão, arroz, os cereais, as leguminosas, que também são proteínas de muito boa qualidade, que emitem no máximo 400 gramas equivalente de gás carbônico. Imagine comparar 4.000 com 400. Pois é. E a soja, alguém pode perguntar que a soja às vezes até substitui em alguns preparos da carne. Também tem uma pegada ambiental baixa, apesar de que a soja no nosso país, no mundo, ela é uma soja de origem transgênica, com uso muito grande de substâncias químicas, de agrotóxicos, principalmente glifosato e outras substâncias químicas, herbicidas, inseticidas, fungicidas. Então, é uma calamidade, mas hoje é uma questão de sobrevivência do planeta. Hoje, se tornar vegetariano é praticamente uma escolha daquele consumidor consciente. Nós temos que mudar a nossa forma de pensar a alimentação. A alimentação precisa ter nutriente? Precisa. Mas já está provado, Patrícia, a alimentação vegetariana, isso quem fala são especialistas no mundo, especialistas da área de saúde no mundo, inclusive a própria FAO-OMS já recomenda o padrão alimentar vegetariano para parar, não digo diminuir ao que era antes, mas pelo menos parar um pouco a elevação da temperatura média global. Ou seja, essa relação. Então, se você estava precisando de um incentivo a mais, já estava pensando em migrar, em fazer essa transição, ou pelo menos diminuir a ingestão de carne, né? Principalmente Exato. A carne vermelha, a carne bovina. Exato. Essa pode ser, se você é uma pessoa consciente, se você é uma pessoa que está aqui com a gente, com o fluxo do programa Em Sintonia, que chama e convida para a autorresponsabilidade. Nós aqui estamos conectados com estamos conectados com a responsabilidade com a vida e com a sustentabilidade do planeta. Perfeito. Nós acreditamos aqui no programa Em Sintonia que nós podemos ter uma humanidade melhor
melhor, e tendo uma humanidade melhor, a gente pode ter uma vida melhor na Terra. Nós estamos sintonizados com isso. Se você também começa a pensar dessa forma, aí você vai olhar para os seus hábitos, todos eles. Não é só não deixar a torneira ligada, isso também, não é só fazer a reciclagem do lixo, mas agora nós estamos falando da forma como nós comemos. Isso não é mais conversa das pessoas que têm, né, alimentação vegana ou alimentação vegetariana, que celebramos no dia 1º, né? Dia 1º de outubro comemora-se o Dia Internacional do Vegetarianismo, que foi criado no ano de 1977 pela Sociedade Vegetariana Estadunidense dos Estados Unidos. Então, eles criaram e foi adotado a partir de 78 como Dia Internacional. E é o dia para a gente pensar. É um dia que aconteceu ontem, hoje é dia 2, ontem foi o Dia Internacional do Vegetarianismo, é o dia para a gente pensar sobre nossos hábitos alimentares. Além do que, Patrícia, é preciso que os ouvintes e as ouvintes saibam que vários estudos epidemiológicos mostram que vegetarianos, comparados às pessoas que comem carne, os chamados onívoros, vivem, em média, 7 anos mais. São estudos epidemiológicos conduzidos por universidades internacionais, particularmente a Universidade de Loma Linda, na Califórnia, nos Estados Unidos, e que vem desenvolvendo estudos de alto impacto, de alta evidência científica, que demonstra isso. Você tem ideia, o vegetarianismo previne doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, melhora a obesidade. Então, o vegetariano tende a ser um pouco mais magro, porque ele ingere mais fibras. Por outro lado, o vegetariano ingere, como ele ingere mais vegetais na dieta, ele ingere menos gordura, ele ingere mais substâncias bioativas, que previnem várias doenças, principalmente o câncer do colo, o câncer de mama, o câncer de próstata. Então, é também saudável para o corpo, não só para o meio ambiente, mas também para a saúde. Aquelas pessoas que estão nos ouvindo, que talvez possam estar sendo portadoras de doenças como diabetes, se recuperando de câncer, ou talvez com algum problema de hipertensão, né? Ou tenha sofrido um AVC, algo assim, Patrícia, pode ainda reconquistar a sua saúde, podendo adotar um padrão alimentar vegetariano. Agora, para não sermos tão impositivos, que a ideia não é ser impositivo, como eu falei no início, é uma questão de escolha. Nós precisamos nos conscientizar, você falou muito bem, é uma questão de consciência e escolha alimentar. E isso não é imposto, cada um precisa pensar. Bom, eu quero ter mais saúde, eu quero viver mais, com mais qualidade de vida. Bom, então, deixa eu cuidar da minha alimentação. Agora, não quero ser vegetariana agora, adoro carne, tudo bem. Mas se a gente puder pensar o seguinte, vamos então, vou fazer um convite aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes, né? Vamos então pensar na possibilidade de, pelo menos uma vez na semana, praticar a segunda sem carne. Que tal? Eu lanço esse desafio aqui no programa. Vamos fazer esse desafio aos nossos ouvintes? Estou fazendo já agora. Pronto, aqui com a professora Neuza. É um convite. Isso vale para mim, Patrícia, para você, para todos nós. Vamos pensar assim, poxa, um dia sem carne, como é que eu vou me sentir? Vamos fazer essa experiência. Será que eu vou me sentir bem? Vou ficar fraca? Não vou, alguma coisa vai acontecer? Eu não vou ficar legal? Vamos pensar que a gente pode viver sem carne todos os dias. Se a gente praticar, cada um de nós que está aqui ouvindo, essa segunda sem carne, podem ter certeza, o clima e o planeta nos agradecem, e a nossa saúde também. Aí alguém vai dizer assim, mas eu vou deixar de comer carne um dia, que eu gosto, e meu vizinho está lá comendo todos os dias. Enquanto eu estou aqui fazendo esse sacrifício, entre aspas, de tirar a carne um dia, as pessoas vai precisar de muito tempo para que essa consciência global chegue. Aí a pergunta é, a minha parte, né? Tem que começar por você. Fazendo a minha parte, cada um de nós fazendo a sua parte. Não importa que o vizinho, lá na minha... eu conheço, Patrícia, um vegano, que é o Walter Cruz, não sei se eu até o convidei, não sei se ele está podendo ouvir. Ele é um vegano, foi nosso aluno da Escola de Nutrição e abandonou o curso e hoje está fazendo o curso de Direito, graduando em Direito aqui na UFBA. Um grande ativista, também uma pessoa preocupada, uma das pessoas mais ativistas, mais preocupadas com o meio ambiente que eu conheço é o Walter Cruz. E nós conversando e tal, e ele já tinha nos revelado, por exemplo, na residência dele, ele disse, ele é vegano há muitos anos, né? E ele se curou de um câncer
com a dieta vegana. Olha só. Ele se curou de um câncer, ele teve um câncer e se curou. Veja, na casa dele, só 2 pessoas, ele tem uma família, casado, tem os filhos já adultos, né? Só 2 pessoas da família que moram todos na mesma casa são adeptos do veganismo, os demais não. Mas ele conseguiu um pacto com a família de fazer uma segunda sem carne. Mesmo os que não são da família adotaram uma segunda. Mudança, né? É um desafio que a gente vai se colocando, não vou dizer se impondo, porque não é uma imposição, mas se convidando a fazer. Aí as várias alimentações, a própria alimentação natural chinesa, tem a alimentação, a dietoterapia, né? A dietoterapia chinesa, que é maravilhosa. Exatamente, e que ensina tantas coisas, a Ayurveda indiana, né? Quando você se abre, você vai dizer assim, mas como eu boto, não vai ter carne, vou comer o quê? Gente, a gente tem tantas possibilidades criativas de fazer isso. Patrícia, a gente pode marcar, talvez, com os ouvintes, uma nova conversa, e eu posso até trazer uma colega, professora, pesquisadora, uma professora doutora, que é a Joseni França, que tem grande experiência na gastronomia vegetariana, e a gente pode fazer um bate-papo sobre isso e trazer, inclusive, dicas. Vamos marcar, porque ela tem muita experiência em gastronomia, coisa que eu não tenho. Claro que eu sei cozinhar, obviamente, nós temos que saber cozinhar, é uma questão de sobrevivência, mas eu não sou especialista em gastronomia vegetariana, então eu teria que convidar a professora que é. Então, a gente pode marcar uma conversa com os ouvintes para ver como é que faz, por exemplo, um queijo de amendoim, um queijo de castanha do Pará. Queijo, gente, que derrete, que fica maravilhoso, um leite de vegetais. A troca do laticínio, né, que também traz tantos problemas, impacto, gente, intolerância e outras coisas mais. Inflamações. Muita gente desenvolvendo intolerância à lactose cada vez mais, ou alergia à proteína do leite de vaca, embora seja mais comum em criança a alergia à proteína do leite de vaca. Mas a intolerância à lactose é um fenômeno que está realmente aumentando, as pessoas estão desenvolvendo alergias alimentares. Muito, então isso cada vez aumenta, a gente pode até marcar, Patrícia, uma conversa lá adiante sobre a questão das alergias, que é um problema muito sério, mas a gente pode convidar uma convidada, a nossa especialista em gastronomia, a professora Joseni, e nós juntas, ter uma conversa com você, com seus ouvintes sobre a gastronomia vegetariana. Mas eu quero dizer que tem muitas opções maravilhosas, saborosas, que não... Olha, só para vocês, para ficar assim com um pouquinho de água na boca, imagine você fazer um macarrão de abobrinha com um molhinho de tomate, com um queijo vegetal, como se fosse simulando um queijo. Sim, a folha da banana que faz também, às vezes, o bife da folha da banana. Um bifinho feito com o bagaço da jaca, né, que ele chama bagunço da jaca, aquela partezinha do meio que não se joga fora. O caroço da jaca se faz pratos maravilhosos. A professora Joseni sabe trabalhar muito bem esses pratos. Vamos trabalhar isso numa próxima oportunidade. Com certeza. E os ouvintes vão ficar, assim, encantados com a culinária vegetariana, é muito rica. Se você quer, então coloca aqui no chat do nosso YouTube, nós estamos ao vivo por esse canal, faça aí a sua participação, quer uma entrevista, um bate-papo sobre a culinária vegetariana e como você pode aos poucos ir fazendo essa mudança, essa transição. Deixa eu só mandar um beijo para a Valdelice Andrade, que ela diz: bom dia, Patrícia, é triste saber que as pessoas não levam a sério o que está acontecendo no mundo. De fato, e no próximo bloco vamos falar mais o que já está acontecendo, o que pode vir a acontecer, essa relação da questão climática com a segurança alimentar. Nós estamos juntos com você aqui no programa Em Sintonia, hoje com a presença da mestra Neuza Miranda, nutricionista, pesquisadora da Escola de Nutrição da UFBA, coordenadora da Comissão de Meio Ambiente e Saúde do Fórum Baiano de Combate aos Agrotóxicos. Exato. E hoje falando sobre tempos de crise climática e o impacto para a alimentação. O que mais? Falamos bastante da carne no primeiro bloco, mas estamos aí também com secas, os peixes também morrendo. As enchentes também acabando com as lavouras. As lavouras. Então, Patrícia, nós temos um conjunto que nós chamamos de eventos extremos, é o que os especialistas chamam. São eventos extremos que estão todos relacionados ao aumento da emissão de gases de estufa e, obviamente, o aumento da temperatura global do planeta. Nós estamos assistindo, Patrícia, ao degelo do Polo Ártico. Já estamos assistindo. Com esse degelo,
nós estamos aumentando o nível do mar. Vocês terem ideia, poucos centímetros do aumento do nível do mar já provoca tsunamis, aumento de terremotos, ciclones extratropicais, como vem acontecendo, inclusive aqui na Bahia, vocês lembram que aconteceu, né, recentemente, e não lembro agora o município, mas aconteceu um ciclone aqui no estado da Bahia, não lembro agora onde exatamente, mas aconteceu. Vocês lembram o que aconteceu? Obrigada. Vocês lembram o que aconteceu em Itabuna, né? Que foi não houve a população se organizou muito rapidamente, não houve uma mortalidade muito alta, mas muitas pessoas ficaram desabrigadas. Vocês lembram que houve uma enchente? Muito praticamente grande. Boa parte dos bairros no município de Itabuna foram afetados, pessoas perderam suas casas, negociantes, no centro da cidade de Itabuna. Foi algo que a população de lá nunca tinha assistido. Então, como vem acontecendo isso, Patrícia e caros e caras ouvintes? Exatamente devido ao fenômeno a base é o aumento da temperatura global, que está chegando a 1,1. Os especialistas dizem que se isso continuar do jeito que está e aumentar para 1,5 graus, é o limite do planeta. E vocês vejam que é uma fração baixa. A perspectiva é realmente a pior possível, porque os eventos extremos vão intensificar cada vez mais. Se já está ruim, a tendência é aumentar. Temperaturas muito altas, muito calor, ou muito frio, um frio no inverno, muita chuva, aumenta a intensidade de produção a probabilidade de terremotos, de maremotos, de ciclones, de tufões, isso em todos os países. Há, inclusive, o risco de desaparecimento de cidades próximas ao litoral. Há esse risco de desaparecimento de cidades que podem ser simplesmente podem desaparecer com grandes maremotos, ondas que podem alcançar mais de 30 metros de altura e invadir cidades próximas ao litoral e com risco de desaparecimento dessas cidades. Então, é uma questão de sobrevivência. Nós precisamos repensar hábitos, como você mesmo disse. Não é só a questão alimentar, é a luz, é a água, né? Modificar hábitos, adotar o consumo consciente, né? Por que eu tenho que trocar de carro? Se o carro está bom, por que eu não posso ficar com o carro durante mais tempo? Por que eu tenho que estar trocando de carro toda hora? O combustível o tipo de combustível que a gente usa, a ideia é que a gente possa cada vez mais substituir o combustível fóssil, como é o caso da gasolina, do diesel. Muita gente adota carros que há necessidade de usar diesel, que é altamente poluente e que produz muito gás carbônico, que aumenta a temperatura. Então, vamos pensar na possibilidade da gente deixar de lado carros que estão na moda, os chamados SUVs, à base de motor que usam combustível diesel, e adotar o carro híbrido, né? Provavelmente no futuro a gente vai ter que adotar o carro elétrico, porque o combustível fóssil terá de deixar de ser utilizado para a nossa sobrevivência. Felizmente, embora tenha esse cenário, a gente também já vê uma mudança progressiva, uma tendência das próprias empresas já começarem a ter mais consciência. Tem também os desafios, né? O ODS, os desafios para o ODS, o 17 ODS, dentre os quais a alimentação faz parte, e a própria FAO, a Organização de Alimentação e Agricultura, e a Organização Mundial de Saúde, e todos os especialistas, que, inclusive, esse relatório que eu citei do painel intergovernamental de mudanças climáticas, sugerem que haja uma reformulação do padrão alimentar. Isso em nível de política pública global. Já há, inclusive, vários países, municípios, estados no mundo que estão adotando, por exemplo, merenda ou alimentação à base de vegetais para crianças. O ideal é que venha pela consciência, porque o que Exatamente. Acontece? Se não acontece pela consciência, o que a gente espera, e o programa Em Sintonia, a Rede Excelsior de Comunicação, a 106 FM, emissora que a gente está comprometida com isso, com o Pacto Global Mundial,
com os valores humanos cristãos, com essa consciência de dizer para as pessoas, vão mudar, tem que mudar, porque eu sou assim, ninguém é Gabriela, que nasceu assim, vai morrer assim, as coisas podem ser mudadas pelo bem do planeta. E aí esse é o compromisso. Não adianta ser cristão também, né? A gente fala muito dos valores cristãos, eu não estou nem aí para o que o planeta, o que vai acontecer com o mundo. É uma questão de corresponsabilidade de todos. Então, essa mudança não é simples, não é de hoje para amanhã. Precisa mais conscientização, precisa entender que quando nós estávamos falando aqui nos bastidores, na hora do intervalo, filmes e documentários que mostram as coisas, como é produzido a alimentação. Patrícia, eu até orientaria, a gente não vai falar disso, porque é realmente muito pesado, mas para aqueles ouvintes e que querem conhecer um pouco mais o que acontece com o modo de produção de animais na pecuária intensiva, eu recomendo que assistam no YouTube, tem vários desses, no canal do YouTube, tem vários desses filmes, por exemplo, A Carne é Fraca, Terráqueos, Cowspiracy, então, Seaspiracy. Então, tem alguns filmes que vão servir para nos conscientizarmos. É preciso que a gente saiba o que acontece quando essas aves são confinadas, como é que é produzida essa ave que a gente come, que é o frango, os ovos, o leite que a gente bebe todo dia. É preciso que a gente saiba como é que é produzido, para que a gente entenda que nós precisamos ter compaixão. A gente não tem compaixão pelo ser humano, vamos ter compaixão pelos animais também. Vamos procurar, se a gente diminui a quantidade de carne, de ovo, de leite que a gente ingere, a gente está também diminuindo essa sanha do lucro a qualquer custo, de criar animais de forma degradante, criminosa, eu diria, e que colabora, infelizmente, com a situação ambiental, com o aumento da temperatura do planeta, e que a grande responsabilidade está na forma de criação desses animais. Pois é, então se não vem pela consciência, aquela informação que trouxe aqui a professora Neuza, tem países que já colocam isso como imposição, a mudança na forma de comer. Aqui a gente tem o nosso manual, né, de alimentação, eu esqueci agora que a gente tem... Eu quero louvar o Guia Alimentar da População Brasileira. Isso. Se os ouvintes e as ouvintes têm dúvida, lá no nosso Guia Alimentar da População Brasileira, publicado em 2014, podem digitar Guia Alimentar População Brasileira Brasil. Está lá, 2014, edição revisada, está lá. O guia já recomenda que nós diminuamos a quantidade de carne a ser consumida devido à questão ambiental. Nosso guia alimentar, Patrícia, é um dos 4 guias mais avançados do mundo, porque é um guia que toca no problema da produção de alimentos, né? O Guia Alimentar da População Brasileira foi o primeiro a sugerir a classificação dos alimentos em processados, ultraprocessados e minimamente processados ou in natura. Isso foi um avanço. Então, é um guia premiado, é um guia que é louvado pelos especialistas, nutricionistas no mundo inteiro, porque é um guia muito avançado, né? Claro que contraria muitos interesses da indústria de alimentos, é claro. A quem interessa nesse modelo de alimentação, quem está ganhando com isso, com essa forma das pessoas se alimentar, e com o adoecimento, porque você tem uma alimentação inadequada, estimula isso, né? Como se fosse uma coisa muito boa, e as pessoas entram nessa, ficam vivendo essa ilusão, adoece e depois uma outra indústria, que é da farmácia, acaba se beneficiando também, então a gente fica nesse ciclo, e nós aqui, vivendo essa ilusão de que eu gosto disso, eu amo uma carne, nada contra, ninguém está fazendo aqui, né? Apologia, pois vamos ser vegano, não é isso? Exatamente, não é isso. Pois muito pelo contrário. Né? E nem dizendo que você não pode comer. Mas o que estamos falando aqui é que há uma crise climática que está impactando nessa questão da nossa alimentação. Daqui a pouco não vai ter comida para todo mundo, pasto para criar. Não tem Patrícia, água para manter essa forma. Que eu esqueci de falar que é fundamental. Olha, 70% dos gases de efeito estufa estão relacionados à agricultura e à pecuária. Esse é um dado aterrador. Este modelo de produção de alimentos é responsável pelo que está acontecendo, Patrícia.
E quem está incomodado com essas coisas, que tem uma pergunta a fazer, não está entendendo como é que eu posso mudar isso. Será que o governo pode um dia chegar e dizer, não, você não vai poder mais comer? Determinar, alguém pode pensar assim, não, mas governo nenhum pode dizer como é que eu e minha família vamos nos alimentar. Patrícia, Não sei se a gente pode chegar a isso. Nas guerras mundiais, isso aconteceu de fato. Pois é. O governo determinou ração alimentar, porque não tinha comida para todo mundo. Se todo mundo fosse comer o que quisesse, praticamente não tinha carne na época da Guerra Mundial, principalmente a Segunda Guerra Mundial. Primeira e Segunda Guerra, os governos europeus elaboraram uma espécie de ração que era semi-vegetariana. Olha que era uma ração à base, porque eles comem muita batata lá, né? É um vegetal muito consumido, principalmente ali pela Alemanha e tal, né? Que tem a ver com a Segunda Guerra Mundial. Então, eles fizeram uma ração à base de batata, cereal, leguminosa, pouquíssima quantidade de carne. Foi uma ração para que a população não passasse fome. Por quê? Porque com a guerra, obviamente, os campos e a própria pecuária foi atingida com essa guerra mundial, né? Em toda a Europa. Muitos países europeus foram invadidos pela Alemanha. Até essa situação durou todo o período da Segunda Guerra Mundial, né? Então, e aí houve uma política oficial. As pessoas não podiam comer o que queriam, eram obrigadas a comer o que era possível, para que todo mundo comesse um pouquinho. Porque se cada um fosse comer o que quisesse, alguém ia passar fome. Então, repare, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas se a gente não mudar, não repensar, né? Aqueles 3 R, né, País? Isso. Que é importante, reusar, reciclar, reutilizar. Então, são os 3 R. Se a gente não pratica o consumo consciente na nossa vida, hábitos de consumo e também de alimentação, vai chegar um ponto que os governos vão determinar um padrão alimentar que a gente vai ter que consumir. Então, para a nossa sobrevivência. Veja, o planeta está gritando, gente, Patrícia, né? A gente pode pensar assim, mas eu gosto, acabou, não quero saber, não estou afim, não me interessa, não quero ouvir. Beleza. Vamos pensar, então, nos nossos filhos e netos? Quem tem um filho hoje pequeno, com 5 anos de idade? Será que daqui a 30, 40, 50 anos nós já não estaremos aqui, mas os filhos e netos estarão? Como que será a vida dos filhos e netos? Vamos pensar nos nossos filhos e netos? Quando a gente pensa hoje na nossa fartura da mesa do domingo, aquela mesa farta, que todo mundo podendo comer o que pode à vontade. Será que vai ser assim? Que gera isso a gente recebeu e herdou dos nossos antepassados, essa possibilidade maravilhosa de comer tudo a qualquer hora, se encher, se fartar, a gente vai, eu passei mal de tanto comer. Chutei o pau da barraca, final de semana bem isso, a gente está numa segunda, eu comi, quase eu morro de tanto comer. Quase eu morro, exatamente. Tem pessoas que vão morrer, você está quase morrendo de tanto ter comido, tem pessoas que estão morrendo pela falta da comida. Pela falta de comida. Vamos pensar também que o fato da gente morrer de comer demais, se encher a barriga e a compulsão alimentar, a gente sabe que é um problema, a compulsão alimentar, inclusive, pode se tornar um transtorno, nós sabemos disso, né? Isso é algo que tem que ser tratado com terapia, com buscar um profissional especialista, um nutricionista especialista nisso. É um transtorno que tem que ser tratado. Mas vamos pensar que o fato de que a gente consome demais, come o que quer no final de semana, se farta na comida do churrasco, vamos pensar assim, bom, enquanto eu estou adotando esse modelo centrado na carne, porque eu amo carne e não vou deixar de comer, vamos pensar que tem milhões de brasileiros ainda que estão no mapa da fome, que não têm o que comer. E o Brasil votou, né, para esse mapa da fome. Vamos ser solidários também, né? Se eu diminuir um pouquinho, de repente, né? Primeiro, melhora a situação do planeta e a gente tem que pensar que mais e mais pessoas vão podendo ter mais acesso ao alimento. Então, a gente tem que pensar um pouco no próximo, não só em nós, né, Patrícia? A gente tem aquela coisa, eu. E o próximo? Será que a gente lembra que tem gente que hoje, pela manhã, não teve o que comer? Será? Será que tem gente? Será que a gente lembra que agora, na hora do almoço, daqui a pouquinho, muitas pessoas não vão ter o que comer na mesa, não vão ter o que colocar na mesa para os seus filhos? Muitas mães estão chorando em paz porque não tem a comida para botar para os seus filhos na mesa. Pois é, isso não é se conectar com a escassez. Tem muita gente que diz assim, mas o que eu vou ficar aqui pensando que as pessoas estão morrendo de fome na África? Eu estou bem, eu tenho condições, né? Trabalhei,
tenho recursos e vou comer sim o que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de ampliar nossa consciência, de ser humano. Nós somos uma única família, nós falamos aqui isso muito na Rede Excelsior de comunicação, e não é possível que eu, com a minha atitude, muitas vezes egoísta, dessa minha forma de ser, esteja contribuindo para esse impacto do planeta. Estamos falando de toda uma humanidade com essa mentalidade, de grupos de gestores nacionais, internacionais, de lideranças, de empresas com esse pensamento, de que é assim, não é. A natureza já está dizendo, agora não está mais falando, já está gritando através desses acontecimentos climáticos. Nós podemos citar todos recentemente, Marrocos, Líbia, Rio Grande do Sul, vocês viram aí tudo o que está acontecendo, quantas pessoas morrendo por conta dessas catástrofes e o que isso tem impactado na nossa alimentação. E aí, nesses 5 minutinhos finais, para a gente não terminar a nossa segunda-feira, primeiro dia útil desse mês de outubro, que está só começando, último trimestre do ano, vamos terminar com mais esperança. O que a gente pode pensar e vislumbrar do que pode acontecer, do que o futuro nos aguarda? O que a gente pode pensar? Vamos pensar juntos, tá? Comigo. Bem, eu posso pensar que eu quero viver num planeta. É um planeta lindo, maravilhoso, é o planeta azul. Vamos pensar assim, né? Aquelas imagens dos astronautas que chegaram. Eu lembro de Yuri Gagarin. Você lembra da frase de Yuri Gagarin quando foi, né, o russo que chegou? Foi, acho que, se não me engano, foi o primeiro. Foi o primeiro, antes dos americanos. Os russos chegaram lá primeiro, no cosmos, né? E visualizou o planeta. E ele disse: o planeta é azul. E é o planeta mais bonito do nosso sistema solar, da nossa galáxia, a Via Láctea, o sistema solar. Então, vamos pensar, a gente quer que o planeta continue arrepiante, azul? Não, tô arrepiada. Eu também fiquei, porque eu lembrei de Yuri Gagarin. Quando a gente amplia e vê que a gente é tão pequenininho... Gente, quando a gente vê uma visão de que o planeta, muitos ambientalistas e ecologistas e biólogos chamam do planeta Gaia. O planeta é vivo. Sim. Como você bem disse, o planeta grita porque é vida, o planeta é vivo, ele tem vida, ele grita, a forma que o planeta tem de mostrar isso é através dos eventos climáticos extremos. É o terremoto, é o maremoto, é o tufão, essa é a forma que o planeta tem de gritar e dizer: está aquecendo demais, o Polo Ártico está degelando, os ursos estão morrendo afogados. Hoje passou também na Amazônia, né? Vários botos, parece que na Amazonas, mais de 100 botos. Mais de 100 botos, gente. Os botos é a fauna que está ali, que vive, é o ambiente desses animais que está sendo degradado, que está sendo poluído, contaminado e afetado pelos eventos extremos. Então, qual é a responsabilidade que a gente tem nisso? Pensar. Vamos pensar. Puxa, eu quero isso para mim, para o meu vizinho, para minha... Vamos pensar, não digo vizinho, mas para minha família e para mim. Eu quero isso para mim? Não. Então, vamos pensar juntos formas de melhorar a nossa forma de coexistir no planeta, que é a nossa casa, né? Precisamos aprender a coexistir. Exato, que é essa nossa casa comum, esse cuidado, comum, né? Papa já disse, essa casa comum de todos nós, como podemos coexistir e viver nesse planeta, cuidando dessa casa, cuidando desse planeta e entregando para as futuras gerações algo melhor. Podemos fazer isso, você pode, eu posso. Ficou aí o desafio de um dia sem carne, e fica aqui também a pergunta, e eu nessa história Patrícia, toda? Eu me proponho aos ouvintes e às ouvintes, na próxima oportunidade, que a minha ideia é convidar a professora Josini para a gente falar um pouco sobre culinária vegetariana, para ter dicas, ideias do que fazer, da gente falar da segunda sem carne. Como é que a gente pode começar a praticar a segunda sem carne? A gente pode falar sobre isso, poderia ser um bom tema. Pode ser sim, e já fica aqui o desafio, quem sabe também no momento presencial, ao vivo, com essas professoras, uma palestra, no bate-papo, para que a gente possa trocar ideias. É só você falar, gostou da ideia, quer trazer esse assunto? A gente já quer e vamos trazer sim, porque nós queremos, estamos conscientes, preocupadas com esse planeta, o rumo que as coisas estão seguindo. Não queremos intervenção no nosso poder de decisão, delegar o nosso poder de escolha do que vai colocar à mesa, e, portanto, de forma consciente, nós escolhemos fazer escolhas mais assertivas, mais saudáveis para a gente, para
o planeta como um todo. Professora Neuza Miranda, muito obrigada por mais essa aula. Foi um prazer sempre tê-la aqui com a gente. Maravilhosa, como sempre, a condução maravilhosa. Obrigada aqui à produção. Marquinhos aqui na técnica. Obrigada, João Vitor. Agradeço a atenção dos ouvintes e das nossas ouvintes. Obrigada. Essa entrevista fica gravada, você pode ouvir lá no site patriciatosta.com.br, também no portal Saúde no Ar, no canal do YouTube, na nossa playlist do Em Sintonia. Ouça e recomende para que outras pessoas possam ouvir e que a gente possa criar e ampliar a nossa consciência sobre o cuidado com a nossa terra maior. Obrigada e até amanhã com muito mais Em Sintonia para você.